Os Estados Unidos já traçou toda a sua estratégia para tentar impedir que o Lula saia vitorioso desta eleição. Eu vou te falar agora quais medidas são essas e peço que você não apenas preste atenção em todas elas, mas também compartilhe esse vídeo para que todos possamos ficar cientes do jogo sujo do nosso inimigo e ninguém seja pego de surpresa. Vocês lembram daquela imagem da posse do Trump, onde os proprietários das principais redes sociais, que abrange todo o mundo ocidental, estavam sentados juntos na primeira fila? Pois bem, esse setor não tem o mínimo interesse na reeleição do presidente Lula, porque o presidente Lula atua para regulamentá-las e não tornar o Brasil uma terra sem lei na internet, e esse pessoal financiou a campanha presidencial do Trump e eles têm cobrado cada centavo gasto para eleger o Trump. Então, a ideia dos Estados Unidos é fazer uma campanha em massa de desinformação e pânico moral, não só durante todo esse período eleitoral, mas muito intensamente na véspera da eleição, para que não dê tempo a justiça eleitoral coagir esse tipo de desinformação nas redes sociais. Se bem que com a liderança do TSE nas mãos do Cássio Nunes e do André Mendonça, os Estados Unidos não têm nem com o que se preocupar em relação a isso, porque eles já têm mostrado por A mais B, têm mostrado na prática através de suas decisões que eles vão deixar correr frouxo todo tipo de desinformação e crime eleitoral praticado pelas redes sociais. Então se preparem, porque será impulsionado muito conteúdo de desinformação, de pânico moral, de catástrofe sobre medidas mentirosas sobre o governo Lula durante todo esse período, mas principalmente na véspera da eleição, e tudo isso sendo enviado, esse impulsionamento de desinformação a partir de usuários fora do Brasil. Então, se a gente já viu nas eleições anteriores desinformações como mamadeira de pipoca, kit gay, fechamento de igreja, censura, fechamento das redes sociais, tudo isso é fichinha, vai vir chumbo grosso pela frente. Foi por isso que o Janones fez essa postagem ontem e foi muito criticado, porque as pessoas não entenderam a gravidade do que está acontecendo, não entenderam o que ele realmente está alertando. Olha só o que ele postou ontem: Flávio ultrapassará Lula até a segunda semana de setembro. Salvem esse tweet. Nem os analistas, nem os comentaristas, nem a esquerda, e pasmem, nem os bolsonaristas têm a exata noção do que está por vir. Quem domina as redes domina a vida política, e isso será provado nessas eleições. Quem viver verá. E baseado em que o governo Lula chegou a essa conclusão de que os Estados Unidos agirá dessa maneira? Baseado nas recentes interferências em processos eleitorais em Honduras e na Colômbia, feita pelos Estados Unidos. Muito provavelmente, o Cássio Nunes e o André Mendonça, temendo o possível cometimento de crimes por eles mesmos, não toparam embarcar na canoa furada de tentar criar dúvidas sobre a eficácia e transparência do nosso processo eleitoral. Então, talvez não será o foco do Flávio e nem dos Estados Unidos em questionar o nosso sistema eleitoral. O foco será nesse impulsionamento desmedido, desenfreado de desinformação e pânico moral. Não é à toa que em entrevista esta semana o Paulo Figueiredo criticou o Flávio Bolsonaro por ele não questionar da maneira correta o sistema eleitoral. Abre aspas para ele: inclusive eu sou defensor da ideia de que o Flávio deveria sim estar levantando dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que é absolutamente legítimo. Eu acho uma pena que não o faça. Quando fez, foi de forma muito tímida. Depois a campanha dele soltou uma nota dizendo que tem confiança irrestrita no sistema eleitoral. Mas assim, minha gente, pensando bem, não tem necessidade do Flávio questionar o sistema eleitoral, porque ele está contando com a blindagem da imprensa, está contando com manipulações de pesquisas vendidas, além de toda a proteção e blindagem escancarada do Mendonça e do Cássio Nunes. Além de tudo isso que eu já citei, o governo Lula, ele enxerga a possibilidade de os Estados Unidos plantar uma armadilha militar contra o Brasil nas nossas fronteiras com os países vizinhos. Os Estados Unidos pode muito bem usar a sua estrutura militar instalada em países vizinhos, como na própria Colômbia, e tentar fazer uma incursão terrestre na fronteira com o Brasil com o pretexto de se combater as facções brasileiras. E já tem sinalização para isso, não da Colômbia, mas da Bolívia. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, ele apresentou um plano de reforço na segurança da fronteira contra o Brasil em resposta à expansão de facções brasileiras na região. Porque tem uma região na fronteira da Bolívia com o Brasil, onde a facção carioca está disputando território com a facção paulista. Então, o plano dele, ele deslocou de maneira permanente unidades especializadas de tropas policiais da elite para as cidades fronteiriças. Tá? Os Estados Unidos já fez isso no passado, utilizando a Colômbia como bucha de canhão para atacar o Equador. E não podemos descartar a possibilidade remota dos Estados Unidos dar liberdade tanto ao Alex Saab e ao Hugo Carvajal
ambos presos lá nos Estados Unidos, em troca deles fazerem uma delação premiada, acusando falsamente o presidente Lula de vínculo com o narcotráfico regional na América Latina. Infelizmente, tudo é possível. Aí você pode me questionar, Flávio, e se os Estados Unidos fizer tudo isso, junto com a parceria com a imprensa, com a Globo, com as redes sociais, e mesmo assim o Lula ganhar, o que é que pode acontecer? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar, mas antes deixa eu te falar como tem sido a postura do presidente Lula diante de tudo isso. A postura do Lula tem sido a seguinte, ele tem focado suas críticas no Marco Rubio, que é o responsável pela política externa dos Estados Unidos para a América Latina, e tem deixado uma ponte aberta para uma comunicação com o Donald Trump. Ele falou que do governo dos Estados Unidos atual, o Trump é o melhor para se comunicar. Abre aspas para ele. Eu tive uma reunião com o Trump com 4 pessoas. Quando terminou a reunião, eu falei para o pessoal, o Trump é o melhor de todos eles. É o que conversa mais seriamente comigo. Ele disse também que tem tentado marcar uma conversa com o Trump e falou o seguinte, eu quero ter uma conversa tete a tete com ele e eu vou dizer, não se meta nos negócios do Brasil e sobretudo na questão da eleição. Ele disse que o Trump o trata muito bem, de forma respeitosa, quando os dois se encontram e atribui as divergências ao Marco Rubio, como eu já sei. Ele disse que o Brasil não quer guerra nem com os Estados Unidos, nem com a China, nem com ninguém. Para ele, eu não tenho bomba atômica. O que é que eu tenho? Eu tenho a verdade e eu vou vencer os Estados Unidos pela narrativa, pela verdade. Ele se referia nesse ponto em relação aos argumentos fajutos e mentirosos usados pelos Estados Unidos para taxar o Brasil. E agora respondendo o questionamento do que acontecerá se mesmo com tudo isso o Lula for reeleito. O que é que vai acontecer, meus amigos? É algo parecido com o que aconteceu com a presidenta Dilma. Os Estados Unidos irão se infiltrar no Brasil, nas nossas instituições, irão utilizar as ONGs, vão utilizar setores do Poder Judiciário brasileiro, vão cooptar de maneira mais intensa a imprensa brasileira, que já é toda súdita dos Estados Unidos, vão cooptar de maneira mais intensamente os nossos militares para fazerem ameaças veladas ao governo. E é exatamente por isso que o presidente Lula precisa continuar tendo uma boa relação com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, conforme tem acontecido nos últimos dias, e manter uma boa relação com os ministros do Supremo que não se dobram diante das ameaças dos Estados Unidos, como o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, até o Gilmar Mendes e também o Cristiano Zanin. Sem falar que nesse 4º mandato o Lula tem mais 4 nomes para indicar ao STF. A luta vai ser grande, mas a vitória é possível.